Bom dia. Aqui Rodrigo novamente, na segunda aula sobre destravar os propósitos, destravar tudo que você tem para realizar aqui na Terra. Na aula anterior nós vimos que nós temos tudo dentro de nós já temos dentro de nós tudo o que precisamos para vencer. Quando trazemos aquilo do futuro, trazemos aquilo do Kairos para o Cronos, o tempo linear. Porém, eles estão todos empacotados. Mas aonde está, né? Aonde está zipado essa informação, né? E aí você vai entender esse termo aqui, que é usado hoje de uma forma cair para dentro, né? O leste errar, que tem duplo sentido, né? Quando os palestrantes usam essa palavra cair para dentro, alguns conscientes, outros não, mas ela tem um duplo sentido, que significa cair para dentro no sentido de fazer acontecer e no sentido de cair para dentro de si mesmo, né? No sentido filosófico. Então é uma frase que tem um poder incrível porque ela tem um duplo sentido. Ela tem uma mensagem subliminar dentro dela. Então, para entender esse cair para dentro, auto-meditação, né, autoconhecimento, você tem que entender que isso não é uma coisa simbólica, é uma coisa real e prática. E eu vou explicar aqui para você como é que funciona. Quando você está caindo para dentro, você está indo em direção à sua consciência, né? Então, o que acontece? Você tem aqui a sua consciência. Imagine que sua consciência é uma... Aqui nós vamos mostrar de um modo simbólico e depois nós vamos mostrar de um modo como é que isso acontece, mais na prática, onde mais ela está conectada. Mas essa vai ser a ideia, né? Você é uma consciência. As informações que você tem tem uma esfera. E nessa esfera, que simboliza a sua consciência, está gravado toda a sua essência. Aqui que está os arquivos, né? Aqui que está os arquivos, as pastinhas, né? Sobre os seus arquivos, sobre a essência de quem você é. Todos os seus arquivos. Não tem somente uma, né? Tem vários arquivinhos. Tem vários arquivos. Como eu falei, tem todos os arquivos que você precisa para você fazer o que for preciso, se virar nessa vida, certo? Está tudo dentro de você, que é a consciência, ok? Essa é a parte que na verdade é chamado de espírito, que é o que volta para Deus. Essa é a consciência, que é a informação, a experiência. Aí você tem uma segunda camada, que é o corpo mental. Essa segunda camada, ela é a que armazena a informação sobre aquela realidade que você está vivendo agora. Ou seja, essa linha de tempo, nós vamos armazenar as informações sobre o que vivemos aqui. Faremos aqui a criação, a imaginação, todas as interações lógicas, mentais, processo de entendimento é centrada no corpo mental, essa informação, certo? E depois nós temos a outra camada, que é a alma, que seria chamada de corpo astral, né? Vamos colocar no termos mais... E tem a ver aqui com a alma. Aqui nós temos a lógica,
como item principal de ação, ok? E aqui nós temos os sentimentos como fator principal, ou seja, a alma é que cuida das emoções. Aqui nós temos a mente, o cérebro como uma conexão principal, o fator físico, e aqui nós temos o coração, ok? Então, a alma ela está bem ligada ao coração, sentimentos e emoções, corpo mental, mas é o cérebro, ok? Vamos dizer assim que é uma conexão central, mas ela está em todas, né? E depois nós temos o físico, né? Temos aqui o físico, o corpo físico. E tem a ver com os instintos, sobrevivência, ok? Medos, tá tudo aqui. Instintos, medos, sobrevivência. Aqui que é a parte física. Então o que acontece? Nós temos informações, bloqueios e coisas em todas essas áreas, certo? O que acontece? O cair para dentro é esse sentido. É no sentido que quando você for trabalhar o seu ser, você vai analisar coisas que estão no seu físico, coisas que estão na sua alma, coisas que estão na sua mente, até você chegar a coisas que estão na sua consciência. Então esse movimento aqui de trabalho, então o que acontece? Aí você acessa a consciência, ou seja, você vai começar a ver sinais no seu corpo físico, você vai analisar. Seu corpo fala, né? Seu corpo fala. Por exemplo, desânimo, doença, medo, postura errada, microsinais no seu rosto. Tudo formas de expressão, manifestações do que está na camada anterior, né? Não dá para esconder. Quem sabe ler o físico, não dá para esconder o que está no astral, seja no corpo emocional. Suas emoções, seus sentimentos estão fazendo com que o seu corpo físico fique de uma certa maneira. Por isso que a leitura de fora para dentro dá para se fazer. Dá para se fazer a leitura também da alma, diretamente, sem o corpo físico. Sem analisar o corpo físico de alguém, algumas pessoas aqui têm a sensibilidade, são chamados sensitivos, eles fazem a leitura dos sentimentos diretamente. Isso aqui tem tudo, mas tudo a ver com a sua vida, porque você é esses três, não adianta querer esconder isso, entendeu? E pela consciência nós estamos conectados com o Kairos ainda, então aqui tem toda a informação, ok? Aí você, na alma, você tem coisas na mente, então a mente ressignificar está mais para a parte mental, que uma vez ressignificado, ela muda os seus sentimentos, e uma vez os sentimentos alterados, ela muda o seu físico, certo? Agora, como fazer esse autotratamento, que é o cair para dentro? Você tem que ir passando essa pela meditação, pela autorreflexão, pelo estudo, pelo autoanálise, ou com o mentor, ou sozinho, mas você tem que... Peraí, eu tenho problemas no físico, estou com um problema. Se você tem uma situação onde você tem problemas no mundo físico, você não está colhendo os frutos, você não está bem na parte financeira, você não está bem na saúde, você não está bem no relacionamento, você não está bem nas coisas que você faz, no seu comportamento, nas suas reações, nas suas interações sociais. Tem BO? Tem. Então tem problema no astral. Aí você vai para o astral e vai ver os sentimentos. O que tem? Você tem sentimentos toda vez que
né? Você tem alguma situação, você passa um sentimento, então aí você vai na raiz do problema. Aí você vai achar, peraí, eu tenho uma mentalidade errada em relação a isso. Peraí, se eu continuar buscando, se eu continuar indo na mentalidade, eu vou perceber que dentro da minha consciência, em mim mesmo, eu vou ter a solução para enfrentar esse processo. Aí eu mergulho na minha consciência. Quando eu começo a tocar na minha consciência, começo a mentalizar, eu passei lá no processo de mentalidade e faço força, e faço um esforço, eu consigo acessar um arquivo. Acessei esse arquivo, eu trago ele para fora, certo? Esse arquivo, ele vai ter um monte de arquivos mentais dentro dele. E é onde que a pessoa tem aquela virada de chave e interna. Às vezes isso acontece interno, acontece com outro amigo trazendo a parte mental, mas dentro de você tá aí. Você pode fazer o autodesbloqueio. Aí você vai pegar esse arquivo vai transmitir essa informação para você. Ou seja, aqui você vai fazer aquilo chamado download. Você está fazendo o download do todo. Download da sua conexão principal com o todo. Né? Por isso que fala que nós nunca nos desconectamos necessariamente de Deus, porque Deus está no todo. Então a gente está conectado com Ele. Quando a gente, e é por essa parte que nós também estamos mais conectados mais firmemente com Ele. E aí nós baixamos esse arquivo vem se desdobrando dentro de nós, ou seja, por isso que nós não conseguimos fazer isso na infância, não dá, o corpo físico não aguenta. Nós vamos fazendo por etapas, conforme vamos conseguindo. Então nós desempacotamos esse arquivo aqui. Agora imagine, você tem agora 10 arquivos aqui, digamos, você tem vários. Aí esses arquivos vão mexer com sua alma. Você vai pegar esse arquivo, um desses arquivos, vai trazer para cá. E ele vai desempacotar outras informações aqui. Porque a cada camada é um equipamento diferente capaz de suportar quantidades de informações diferentes. Então, o arquivo que está aqui tirou para cá e vira um monte aqui no mental, ou seja, há um descarregamento de várias informações. De repente você está com muita informação, muito conteúdo. Se você quer criar conteúdo original, esse é o segredo. Você traz do astral, você traz do Deus, você traz do seu íntimo o tesouro. Né? Isso está até, Cristo fala, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então você vem, vai desempacotar, vai ter emoções extraordinárias e várias informações. E aí depois, quando você está com esse arquivo aqui, você tem várias coisas na sua alma, aí você vai pegar um arquivo da alma, né? Esse aqui vira tudo isso. São camadas de desempacotamento de arquivos. Aí você vai trazer mais um arquivo aqui para o seu físico. Esse físico vai te dar saúde, vai te dar prosperidade, vai te dar alegria, vai te dar satisfação e vai te dar um monte de bênção. A abundância é algo extraordinário, é algo que vai acontecer com você se você aprender a entender esse processo de cair para dentro. Se você quer ter originalidade, se você quer ter algo positivo, trazer algo bom para a humanidade, esse é o caminho. Quando você faz esse processo, você vai transbordar algo extraordinário na vida das pessoas. Esse conhecimento, às vezes você vai perceber que muitas pessoas já desempacotaram esse conhecimento, mas da tua perspectiva, do seu momento, da sua situação, porque aqui realmente esse cair para dentro não é algo novo. Só que agora você está vendo aqui para mim como se fosse algo novo. Por quê? É uma atualizada na informação que existe já na consciência, no divino, no Kairos, sendo trazido para nosso momento, para nossa realidade, para mim e para você. Ok? E isso aqui vai causar toda uma diferença de informação. Sua vida vai começar a ter mais saúde, prosperidade. Entendeu?
novidade. Entendeu? Porque isso se soma, isso se transborda, né? Nessa área. Então, e outra, aí vem uma outra parte que é a transbordo disso nas pessoas. E o legal é que quando você começa a interagir, e agora finalizando, com outras pessoas, você começa a trocar esses arquivos, trocar esses desempacotamentos. Às vezes alguém já desempacotou lá no mental, no astral. Você chega próximo dele, vai haver uma troca. São todas as informações que veio do todo, veio da fonte. Por isso que não tem como você falar de tudo isso se você não falar do todo, falar de Deus. Porque você vai caindo para dentro e chega numa frequência, tudo aqui é frequência. Você chega numa frequência, nessa frequência está conectada com todo mundo. Todas as consciências, o todo está conectado. Você entendeu? E esse é o processo de entendimento. E então você transborda isso para o mundo e faz esse processo. Então o processo de transbordo, o processo de prosperidade vem desse processo. Vem de você trazer de você o que está aí dentro para fora. Agora, o que acontece? Vamos só terminando aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Os bloqueios acontecem nesse processo. Alguma coisa aconteceu, quando você foi trazer aquilo para fora. Geralmente, quando você for trazer aquilo para fora na infância, quando você começa a já se manifestar isso, nosso desejo como consciência já é trazer para fora. Alguém vai lá e alguma coisa, algum ambiente faz com que você não consiga fazer esse processo para cá. Ou seja, o processo de chamado religião é um processo de religar. É religar esses pontos, religar essas conexões, religar esses portais, religar essas coisas. Então, quando nós acessamos uns aos outros e nos ajudamos, nós já conseguimos simplesmente fazer a pessoa desbloquear esses processos aqui. Quando você desbloqueia ou remove um bloqueio que alguém colocou no arquivo, já era. A pessoa vem desempacotando, a vida dela muda. Por isso que esse programa chama-se um destravar total, porque esse é o objetivo. O objetivo é você destravar totalmente em todas as suas camadas até a consciência, até o último código. Por isso que é até o último código. Essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Ajudar você a entender como fazer esse processo que tem que ter parte você vai fazer sozinho, parte eu te ajudo a fazer agora, nesse processo que você está fazendo. Parte você vai fazer junto com alguém e parte você vai precisar de uma mentoria. Ou seja, existem vários conjuntos de códigos que precisam ser destravados. E sozinho ninguém faz nada. É preciso de ajuda para acelerar esse processo, ou muitas coisas você não vai conseguir fazer sozinho. Você precisa de ajuda. E aqui já começou o processo, que é o quê? A conscientização de como funciona. Essa é a primeira etapa, a conscientização. Beleza? Então, até amanhã, que amanhã a gente vai ter a segunda aula. A terceira aula, né? Onde a gente vai estar dando continuidade.